Falar agora sobre a Rede Globo, que parece que está numa grande roubada, tá? Lembra, a gente fez um vídeo aqui falando que o Big Brother Brasil 25 teve uma queda na audiência absurda, né? Não só teve uma queda de audiência, como uma queda de engajamento, ninguém falou sobre o assunto, o pessoal reclamou, parece que os anunciantes reclamaram também, que não gostaram da forma como a prova foi colocada, lá teve uma prova no primeiro dia, os anunciantes não gostaram, não sei o que lá, enfim... Bunda lelê geral, né? Lembra, o BBB é um programa que foi trazido pelo Boninho, era o Boninho que fazia toda a parada do BBB, do Big Brother Brasil, e o Boninho saiu da Globo, brigado, tá? Brigaram, ele e a Globo, ele saiu da Globo. Então esse é o primeiro BBB que não é do Boninho organizando e foi uma bagunça danada. É verdade, como eu falei no vídeo, que você pode considerar que já tem um certo desgaste da fórmula, né? Já há 25 anos esse negócio de Big Brother Brasil. Pô, já tem gente que nasceu nesse período, cresceu, virou jovem, está assistindo Big Brother agora, a vida inteira da pessoa teve Big Brother Brasil, olha que coisa. Então, assim, tem um desgaste natural, mas parece que particularmente foi muito ruim esse primeiro episódio e a Globo está com problemas aqui, né? E aí eu vou aproveitar e vou falar também desse vídeo aqui do Ricardo Feltrin. Vocês conhecem o canal do Ricardo Feltrin, eu sempre recomendo o canal dele aqui, ele tem uma posição muito interessante, ele conhece muito dessa área de mídia, de jornais e coisa e tal, e ele está explicando aqui por que tem o apoio da Globo a Lula, o que a Globo quer com essa história. Vamos falar sobre esses assuntos. Essa notícia foi sugerida por Abelha, Abelhinha, Me Dê Mel na Boquinha, A Roça Venceu e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Segundo diz aqui um jornalista da área, Alessandro Lobianco, deu bundalelê geral lá na Globo, o pessoal ficou apavorado com a audiência do Big Brother Brasil. Assim, o fato de ter caído um pouco a audiência já foi um alerta muito grande, porque né, foi uma queda significativa, embora ainda seja um programa que tenha muita audiência dentro da grade da Globo, né, ainda é um programa campeão dentro da Globo, mas caiu muito a audiência. Mas mais do que isso foi a reclamação sobre a organização, né? A audiência caiu ainda mais, com 14 pontos, né, na prova da resistência do Big Brother Brasil, que é uma prova que costuma ter muita... Olha, gente, eu confesso que eu não entendo o Big Brother, tá? Mas eu entendo que essa prova é uma prova que chama muita atenção e coisa e tal. E caiu para 14 pontos a audiência, a dinâmica da prova não trouxe inovação, foi confusa, pouco atrativa para o público. Fontes da emissora revelaram que a frustração dos bastidores foi evidente. Um dos problemas apontados foi a forma como a prova foi exibida, com cortes de câmeras e coisa e tal. Isso desagradou tanto telespectadores quanto patrocinadores, ou seja, aí mexeu no bolso, aí é a coisa mais complicada, né? E, de novo, parece que é a falta do Boninho no final das contas, né? O Boninho que organizava essas coisas todas aí, é essa a impressão que dá, né? E vocês sabem, a Rede Globo já tem visto esses problemas, né? A diminuição da audiência, diminuição da importância da televisão no Brasil. Houve uma época que a Globo era unanimidade, ninguém conseguia fazer nada se não tivesse um anúncio na Globo, se não aparecesse na Globo. A Globo elegia presidentes e tirava presidentes do poder a hora que quisesse. E a verdade é que esse poder que era quase onipresente, né, onisciente, né, onipotente é o termo correto. No final das contas, acabou. A Globo não tem mais... Ainda tem uma influência muito grande. Não se iludam, tá? Quem acha que a Globo já morreu, já acabou, não estou dizendo isso. Ela ainda tem um poder muito grande. O que ela tem hoje é um poder muito menor do que ela já teve no passado, né? E como eu falo para vocês, muita gente acredita isso ao fato dela estar alinhada à esquerda com o governo Lula. E de fato ela está alinhada com o governo Lula, né? Isso é um dos motivos, sem dúvida alguma, que leva a Globo a perder força, ela perde credibilidade. Fica evidente para todo mundo que as notícias na Globo não são notícias isentas. Por mais que eles digam que são jornalistas isentos e que trazem as verdades sem fazer fake news e não sei o que lá, na prática você vê, obviamente, notícias enviesadas para favorecer o governo, né? E aí surge essa pergunta, o que a Globo quer do Lula no final das contas? E uma coisa é óbvia, o Feltrin traz aqui as informações, ele diz uma coisa que é óbvia, que é dinheiro, evidentemente. Lógico que a Globo quer dinheiro, né? Todo mundo quer dinheiro, ninguém recusa dinheiro. Então, o Bolsonaro, por exemplo, não deu ou diminuiu as verbas de publicidade para a Globo. Isso, é lógico, a Globo não gostou, não é uma coisa boa para eles. Quanto mais dinheiro, melhor, né? No final das contas, eles têm uma estrutura cara. É o que eu falo para vocês, a Globo ainda tem uma importância muito grande, mas a importância dela diminuiu e tende a diminuir ainda mais. À medida que mais e mais gente for entrando para a era da digitalização, aprendendo a usar YouTube, aprendendo a usar celular, os planos de celular ficando mais baratos, os celulares em si ficando mais baratos, né, mais acessíveis,
daqui a pouco a Globo sumir não vai sumir nunca, tá? Mas vai diminuir de importância ainda bastante coisa daqui para frente, né? Então, é óbvio que apoio do governo é uma coisa importante. Assim, é o que eu falo para vocês, eu acho que não é que a Globo perdeu a força porque virou esquerdista, eu acho que ela virou esquerdista porque ela perdeu força. Ela perdeu força, na verdade, muito mais pela competição com Netflix, YouTube e Amazon Prime, não sei o que lá, aqueles aplicativos todos de streaming que tem por aí. Ela perdeu força porque as pessoas preferem esses aplicativos, preferem o YouTube, preferem a Netflix, preferem a Disney Plus e coisa e tal, do que assistir a Globo, e no final das contas estão migrando para os celulares nessas coisas, né? E com isso a Globo está perdendo audiência. Aí o que sobrou para ela? O que sobrou para ela foi a esquerda, né? Então ela caminhou para a esquerda porque foi isso que foi a alternativa dela. Então, beleza, ganhar dinheiro é uma dessas respostas. Mas a outra resposta dele aqui, que eu achei bem interessante e que faz todo sentido, é porque a Globo quer que seja alterada uma lei antiga que proíbe a venda do controle de empresas de telecomunicação brasileiras para grupos estrangeiros, né? Hoje a Globo já tem investidores estrangeiros, aliás, todas as empresas de televisão aqui já têm investidores estrangeiros de TV aberta, mas é limitado a um determinado percentual. Não pode ter 51%, por exemplo, não pode ter o controle da empresa de comunicação brasileira. A justificativa dessa lei feita lá atrás era questão de segurança nacional, porque o governo queria ter o controle, coisa e tal. É uma balela isso, porque no final das contas o governo tem a força da lei, né? Então a empresa ter a participação societária de outros lugares não muda nada. O governo continua tendo a força da lei. Se precisar de alguma coisa, de fazer alguma coisa, ele pode simplesmente ordenar isso para a empresa que está aqui no Brasil. Se essa empresa for estrangeira, ela vai ter que obedecer a lei, não importa, né? Não faz diferença. Então, eu acho uma besteira esse negócio de falar de soberania nacional e coisa e tal. Vocês sabem a minha opinião sobre isso, né? Isso, no final das contas, é uma besteira, porque acaba custando dinheiro para o povo e não ajudando absolutamente em nada a tal da soberania nacional, no final das contas, né? Então, eu sou favorável, eu acho que tem que vender mesmo, quem quiser comprar que compra, e seria até uma coisa positiva, porque tendo mais investimento estrangeiro aqui no Brasil, isso poderia melhorar a TV aberta no Brasil, né? E, de novo, eu acho que a TV aberta é um veículo que está diminuindo de importância, mas não deixa de ser importante para muita gente. É sempre bom você ter outras opções, né? Eu não quero ficar sem opções, eu fico triste quando você tem menos opções para assistir. Mesmo que eu hoje assista muito pouca televisão, eu gostaria de ter, eu gostaria que tivesse uma televisão interessante aqui no Brasil, tivessem alternativas. Então parece que é isso que a Globo quer. A Globo está paparicando tanto o Lula porque quer que o Lula mude essa lei, que ele mude a lei da coisa para permitir que as televisões aqui no Brasil recebam dinheiro internacional, recebam apoio internacional. Você pode encarar também de outra forma isso, tá? Existe o risco de, por exemplo, o George Soros comprar essa participação através de outras empresas, né? A gente tem grandes conglomerados de mídia lá nos Estados Unidos que são todos na mão de esquerdistas e coisa e tal. Então você pode entender que isso é ruim no final das contas. Mas, sinceramente, eu não vejo dessa forma. Eu acho que investimento estrangeiro aqui no Brasil seria bom de qualquer forma, porque daria mais opções, daria mais diversidade, daria mais atratividade para a TV aberta. E com relação à ideologia, meu amigo, não tem jeito. As redes de televisão lá nos Estados Unidos também estão indo para o saco, porque também lá ninguém quer mais esse papo esquerdista e coisa e tal. Então, não vejo problema nenhum. Acho que a Globo poderia ter isso, né? E o erro dela é achar que é o Lula que vai fazer isso. O Lula não vai fazer isso. O Lula não quer fazer isso de jeito nenhum, porque o Lula quer justamente vender essa ideia de controlar a comunicação. Se o Lula vende a Globo para um grande conglomerado estrangeiro, ele não vai ter nem 1/10 do poder que ele tem hoje sobre a Globo, né? Hoje o Lula manda e desmanda na Globo, né? A Globo obedece o Lula abertamente. E se vender para um grupo estrangeiro já vai ter alguma dificuldade, né? Então isso é contra a ideia comunista do Lula. Eu acho que a Globo está apostando errado. Se a Globo quer a mudança dessa lei, devia apostar em candidatos da direita, né? Mas enfim, burrice é isso daí, né? Se fossem inteligentes, não seriam de esquerda.